Bem-vindo ao Ateliê Caseado. Hoje eu vou te mostrar o passo a passo completo de corte e costura de uma camisa social levemente alongada com gola, colarinho e vista escondida dos botões. Essa é uma peça clássica, mas com uma modelagem confortável e comprimento que passa pelo quadril, pensada para funcionar tanto fechada como uma terceira peça. Aqui você vai aprender como escolher o tecido certo, os materiais que você vai precisar e a sequência completa de corte, costura e acabamentos. Você pode adquirir o molde dessa peça no link da descrição deste vídeo. E aproveite para se inscrever no canal e não perder todas as dicas que eu posto por aqui toda semana. Antes da técnica, eu quero falar da intenção. Uma camisa social feminina pode comunicar coisas muito diferentes dependendo do tecido escolhido. Em algodão azul claro ou branco, ele comunica clareza e organização. No listrado, ele fica um casual inteligente. Em linho leve, ele ganha uma elegância natural. Numa cor intensa, ele vira uma peça de impacto. O molde é o mesmo, o que muda é a mensagem. Esta modelagem levemente alongada favorece quem deseja alongar a sua silhueta. Para fazer essa camisa, eu indico tecidos como tricoline, linho, cambraias, até mesmo uma lese. Ficam ótimos. Você também pode utilizar tecidos como viscose, mas precisa ser uma viscose mais encorpada. De materiais, nós vamos gastar 1,90 m de tecido, 30 cm de entretela de malha, 1,20 m de viés, 3 carretéis de linhas e de 12 a 15 botões pequenos. Escolha o seu tamanho pela tabela, não pela sua numeração de loja. Observe principalmente busto e quadril. Se tiver entre dois tamanhos, escolha o maior e ajuste depois. O vídeo onde eu ensino como ajustar está na descrição desse vídeo. Com essas considerações feitas, vamos para a mesa cortar o nosso tecido. Vamos então começar o corte da nossa camisa liss. Eu tenho aqui separado o punho, o colarinho e a gola. Essas três partes vão ser entreteladas, então eu vou cortar elas separadamente. Aqui no tecido sem entretela eu vou cortar as costas na dobra do tecido, a frente, a pala das costas e a manga. Aqui na manga eu só marquei aqui costas e frente, você pode fazer essa marcação na sua também, para não se perder depois. E as costas ela fica aqui onde a gente vai colocar a carcela. Então eu vou começar aqui posicionando os meus moldes. Eu tô com o meu tecido aqui dobrado, direito com direito, auréolas encontrando. E vou começar posicionando aqui as costas na dobra do tecido. Aqui eu vou posicionar a minha frente. E vou alinhar o fio. Vou posicionar aqui também a minha manga. E a minha pala das costas, ao invés de colocar assim, eu vou colocar desta forma para criar aqui um efeito diferente das listras na hora que eu fizer a montagem. E vou alfinetar tudo e cortar. Aqui eu cortei do meu próprio tecido as tiras de viés para fazer o acabamento das cavas e da barra. E vou deixar um link da descrição e um card aqui para você acessar o vídeo onde eu ensino passo a passo como fazer o seu viés. Além do viés, eu preciso cortar ainda a minha carcela, que não vai ser entretelada.
eu vou cortar ela aqui no sentido do contrafio só para dar um detalhe diferente na peça. Então, eu vou alinhar aqui com as minhas listras, vou alfinetar e cortar. Então, eu separei aqui um pedaço de tecido suficiente para cortar. Eu vou cortar aqui a minha gola e colarinho dessa forma. E o punho eu vou cortar aqui no contrafio. Você pode brincar com tecido de listras dessa forma, fazendo combinações, cada parte colocar de um jeito para ficar mais interessante a peça. Então, primeiro aqui a gente precisa entretelar. Então, para entretelar, eu tô aqui com o meu avesso do tecido. Peguei a entretela de malha, que eu vou deixar o link da que eu uso para vocês aí na descrição do vídeo. Se você quiser dar mais estrutura para a gola, deixar mais firme, você pode utilizar outra entretela, que seja mais grossa, ou apenas aplicar 2 camadas dessa entretela, também dá. Eu gosto de uma coisa mais leve, não tão estruturada, então eu vou aplicar uma vez só. Eu vou cortar aqui do tamanho do tecido e para começar a aplicação da entretela. Então, sempre verifique se o lado da cola, que é o mais áspero, tá pro lado do tecido e que este é o avesso do seu tecido. E vamos, com o ferro quente e vapor, ir pressionando para aplicar a entretela. Então, aqui a gente pressiona com um pouquinho de força, espera uns segundinhos e passa para a próxima. Nunca passe a sua entretela, porque isso pode gerar pregas. Então, a gente vai só colocando ele, aplicando vapor e esperando um pouquinho. Coloco, aplico vapor e espero um pouquinho. E eu vou fazer assim em todo o meu tecido. Então, já tô aqui com o meu tecido dobrado direito com direito, o avesso todo entretelado, e nós vamos cortar aqui a nossa gola, colarinho e punho. Então, a gente vai alinhar o fio, alfinetar e cortar, da mesma forma que a gente fez com as outras partes. E um detalhe, aqui o nosso punho, ele tem que ser cortado 2 pares, então eu vou riscar ele aqui, para poder alfinetar o segundo par que a gente tem que cortar. Aqui na nossa frente, a gente também precisa entretelar. Então, aqui, ó, eu vou entretelar até 1 centímetro antes dessa última marcação. Então, aqui, ó, da parte do centro da frente aqui da nossa vista, que é aqui, ó, pra cá, eu vou aplicar uma faixa de entretela de 10 centímetros nos 2 lados do avesso. Então, vou posicionar aqui e aplicar a entretela. Então, aqui agora nós temos cortado o nosso colarinho, a gola, um par de cada, o punho, 2 pares, um par de cada carcela 1 e carcela 2, o nosso viés, a pala das costas, também um par da frente, as costas uma vez na dobra e aqui a manga um par. Agora nós vamos fazer algumas marcações para começar a costura da nossa peça.
Então, aqui na gola, nós vamos marcar os piques, fazer os piques aqui do centro. No colarinho também nós vamos fazer os piques aqui. No punho, a gente, por enquanto, não vai fazer nada. Nas carcelas, também. Aqui, na nossa pala das costas, nós vamos marcar aqui o centro, fazer o pique do centro. E nas costas, também, nós vamos fazer o pique aqui da nossa prega. Na manga, nós vamos fazer os piques aqui, ó. Que são das pregas. E aqui nós vamos cortar da barra da manga aqui até essa marcação dessa linha. E vamos fazer mais esse pique aqui. Aqui na manga, eu ainda gosto de marcar aqui um Czinho de onde é as minhas costas. Na frente, nós também vamos fazer as marcações dos piques. E eu vou marcar aqui também o meu 1 centímetro. Vamos marcar aqui os piques. E vou marcar também aqui a minha pence. E do outro lado. Agora aqui na nossa frente, nós temos mais um detalhe. Num lado, a gente vai ter a vista escondida, que precisa de toda essa margem. E o outro lado, onde vão os botões, a vista vai ser simples. Então, nós vamos cortar o outro lado nessa marcação aqui, ó, da linha vermelha do molde, que ela tem da beirada até aqui 5 centímetros. Então, nós vamos tirar 5 centímetros de um dos lados. Então, eu tô aqui com a minha frente, com o direito pra cima. E nós temos aqui o lado direito, que na hora que eu visto, esse é o lado direito e esse é o lado esquerdo. O lado direito é o que eu vou colocar a vista escondida. Então, eu vou deixar ele um momento para cá. E nesse aqui, que é o esquerdo, nós vamos tirar os 5 centímetros, que é naquele pique. Então, eu vou medir aqui os 5 centímetros. Você pode ir medindo em tudo e depois riscar com a régua para cortar. Então, vou medindo aqui. Então, aqui a gente pode cortar, tá? Então, antes de ir para a máquina, nós vamos fazer uma preparação aqui com a nossa frente. Eu peguei a frente que a gente acabou de cortar, virei do avesso, esse é o avesso da frente, que tem a vista simples, e nós vamos passar dobrando 1 centímetro para o avesso. E agora nós vamos dobrar mais 2,5, que é aqui no nosso pique. Então, nós temos aqui a vista passada, eu vou aproveitar aqui e riscar a minha pence, só porque me ajuda na hora da costura. Então, uma parte da frente está preparada.
Agora, nós vamos pegar a parte direita com o avesso para cima, que é a parte da vista escondida. E nós vamos primeiro passar dobrando 3,5 centímetros para o avesso. Então, eu vou dobrar aqui 3,5 e vou passar. Então, passei aqui dobrando 3,5 para o avesso. E nós vamos dobrar mais uma vez, só que dessa vez passando com 5 centímetros. Então, a gente vai ficar com uma margem aqui de 5 centímetros. Então, eu passei dobrando 3,5 centímetros, depois dobramos mais 5 centímetros. E aqui nós vamos passar uma costura na metade, que é 2,5. Então, eu vou só marcar aqui para me guiar na minha costura. Então, aqui na máquina, nós vamos passar uma costurinha bem aqui, ó. Eu vou alfinetar só para não sair do lugar aqui. E vou aqui remarcar a minha pence, que acabou apagando com o ferro. Aqui eu troquei minha agulha e coloquei uma agulha número 12, porque eu tô costurando uma cambraia de linho. Aqui na máquina eu vou começar costurando aqui as minhas costas. Ela tá dobrada, igualzinho a gente cortou, e aqui eu tenho aquele pique que a gente fez em cima. Então, eu vou marcar do pique para baixo 5 centímetros. E vou passar uma costura aqui, só prendendo uma parte na outra, formando a nossa prega. Então, vou começar aqui com o retrocesso e vou costurar até a minha marcação. Aqui eu dou outro retrocesso. Na hora que a gente abrir as nossas costas, veja que vai ficar uma prega aqui, ó. Do avesso aqui, ó, eu vou abrir essa prega e posicionar aqui, ó, o meio do nosso tecido, que estava a nossa marcação. Vou posicionar esse meio alinhado com o pique, ó. Então, aqui é a marcação da dobra do tecido. Eu vou posicionar essa dobra no pique aqui, que é onde a gente fez a costura. E vou passar uma costurinha aqui só prendendo essa prega aberta. E vou passar uma costura aqui, pode ser de meio centímetro. Só para ela ficar certinha no lugar, tá vendo? Isso depois a gente vai passar e ela vai assentar melhor. Agora eu vou pegar aqui a nossa frente da vista escondida e vou passar uma costura aqui bem na nossa marcação. E aí vocês vão ver como ela vai ficar. Então, vou começar aqui com o retrocesso e vamos costurando aqui na nossa marcação. E vou terminar aqui com o retrocesso. Aqui, olha, na hora que a gente passar, veja que vai dobrar pro lado de cá. A nossa margem tá toda escondida aqui, ó. Na hora que eu abro, ó, vocês não veem aquela margem de costura, ela ficou embutida aqui pra dentro. E na hora que a gente passar, ela vai ficar assim. E é aqui que nós vamos fazer as nossas casinhas de botão. Além de fazer isso, nessa parte eu ainda vou aqui fechar a minha pence. Unir os piques aqui. Alinhar bem o final aqui. E ir costurando. Começo com o retrocesso. E vou costurando aqui na minha marcação. E aqui, ó, no final, a nossa pence, ela precisa terminar no nada. Não pode ficar sobrando tecido para não formar bico. Vou mostrar aqui para vocês. Veja aqui, ó, que a minha costura foi até aqui no final do tecido. Agora, a outra frente aqui
da vista simples, nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha, prendendo a vista na nossa camisa. E fica uma costura bem na beiradinha. E do direito, a gente praticamente não vê nada. Agora eu tô aqui com a minha frente, eu vou passar a pence virando ela aqui para baixo. Veja, ó, que quando eu passo, não forma bico aqui, porque a gente chegou com a costura até o final. E aqui, ó, que é a minha vista dupla, eu vou passar dobrando ela aqui para o lado de cá. E olha só como que fica bem bonitinho. E aqui nós vamos fazer as nossas casinhas. E aqui eu vou passar a pence também. A frente está preparada, agora eu tenho aqui as nossas costas, que a gente fez aquela prega. E eu vou só passar ela aqui um pouquinho, para ficar mais assentada. Então, eu tenho aqui as minhas costas, com a prega feita, já passada. Eu vou pegar agora a pala das costas. E vamos aqui colocar direito com direito da pala das costas. A pala vai ficar para baixo. E aqui, no avesso das nossas costas, nós vamos colocar o outro direito. Então, vai ficar direito da pala com direito das costas, direito da pala com avesso das costas. E nós vamos alfinetar. Aqui a gente tem aquele pique do centro, que a gente vai alinhar bem no centro da nossa prega. Vou alfinetar aqui na lateral. Então, agora nós vamos unir a pala das costas nas costas com 1 centímetro de costura. Vamos começar com retrocesso. E vamos finalizar aqui com retrocesso. Veja aqui, ó, que as nossas costas vai ficar embutida dentro da pala. Então, aqui é o direito. E aqui o avesso. Agora aqui eu vou só passar a nossa pala para cá, para assentar bem a costura. E nós vamos embutir os ombros da frente na pala. Aqui eu tenho o avesso das minhas costas. Eu vou colocar aqui a frente com o avesso para baixo também. Então, olha só, nós temos aqui o avesso das costas com o avesso da frente. E nós vamos alfinetar esses ombros aqui. Avesso da frente com avesso das costas. E agora, eu vou pegar aqui a minha frente e costas desde a barra e vou fazer como se fosse um rolinho. Então, eu enrolei ela aqui e vou pegar a outra pala e jogar para baixo. Então, aqui eu tenho direito da frente, a pala do forro, e nós vamos abraçar aqui, ó, fazendo como se fosse um sanduíche. E alfinetar os nossos ombros. Então, agora a gente vai passar uma costura aqui de 1 centímetro, fechando nossos ombros. Então, aqui, ó, a gente tem o nosso rolinho. Nós vamos só puxar aqui para a lateral, com cuidado, para ir desvirando. Na hora que a gente puxa, os nossos ombros da frente ficam embutidos aqui na nossa pala das costas. Então, nós vamos só passar aqui para assentar essas costuras. Agora, para finalizar aqui o nosso corpinho,
nós vamos colocar avesso das costas com o avesso da frente e alfinetar aqui a nossa lateral, para fazer uma costura francesa. Então, aqui, para fazer a costura francesa, eu vou passar uma costura de meio centímetro na lateral. Agora, para a gente poder finalizar a costura francesa na lateral e o nosso corpinho já ficar pronto, nós vamos passar aqui, ó, abrindo essa costura que nós fizemos de meio centímetro. Então, a gente vai passar aqui abrindo a costura. E vamos passar aqui, ó, para o avesso, assentando bem essa costura. Então, para finalizar aqui a nossa lateral e ficar com o corpinho pronto, nós vamos passar uma costura de 1 centímetro, embutindo aquela primeira margem que a gente costurou para o direito. Agora, para finalizar a parte do corpinho, nós vamos pegar o viés e vamos passar dobrando ele ao meio. Agora, para finalizar aqui o nosso corpinho, nós vamos fazer a barra. Eu estou aqui com a barra com o direito para cima e vou pegar o viés que a gente passou. Vou fazer uma dobra nele assim, dessa forma. E vou posicionar aqui, ó, bem rente com a minha parte da vista. Então, bem rente com a minha vista. E vou passar uma costura aqui de meio centímetro. Vou começar com o retrocesso. E aqui a gente vai encaixando o viés na barra e costurando. Então, eu vou costurando aqui até chegar perto aqui da outra margem. Vou medir aqui um pouquinho a mais e vou cortar. E aqui, novamente, ó, eu vou abrir e dobrar a medida certa aqui da nossa vista. E terminamos com o retrocesso. Aqui, para finalizar a nossa barra, nós vamos dar alguns piques e vou refilar esses excessos de linhas. São piques bem pequenos mesmo, só para ajudar a questão da curvatura da camisa. E agora, a gente vai passar, dobrando pra cá, essa margem. E agora, nós vamos dobrar aqui, ó, passar dobrando bem nessa costura, colocando o nosso viés para o avesso da peça.
Agora a gente tá aqui com o nosso viés, né, já aplicado, e nós vamos rebater ele aqui pro avesso da peça. Então, é só virar aqui como a gente já passou e ir passando uma costurinha aqui bem na beiradinha. Veja aqui, ó, que a nossa bainha fica toda bem acabada, tanto do avesso quanto do direito, e sem repuxar, porque a gente utilizou um viés nas curvas aqui da nossa barra da camisa. Agora eu vou fazer a preparação da gola pra gente poder costurar. Vou pegar aqui a gola e a gente só vai alfinetar ela aqui, as duas partes, para não saírem do lugar. Depois de alfinetar, aqui na ponta, eu gosto de marcar 1 centímetro. Só para saber onde eu preciso parar a minha agulha na hora da costura. Aqui também. Aqui, ó, eu gosto de dobrar ao meio. E verificar se eu coloquei na mesma posição. O colarinho, nós vamos embutir a gola nele, então ela precisa estar pronta para a gente fazer isso. Só que eu fiz aqui, ó, um gabarito dessa parte curva aqui, ó. Eu cortei a parte com a margem embaixo e aqui, ó, eu cortei tirando 1 centímetro do meu molde. Então, aqui, ó, eu vou só marcar 1 centímetro. E aqui também. E vou colocar esse gabarito para fazer o desenho de onde eu vou costurar. Isso vai me ajudar a ficar simétrico, um lado com o outro. Um lado. E agora eu desenho aqui do outro lado também. Eu alinho aqui embaixo o gabarito com 1 centímetro, aqui no 1 centímetro. E faço o desenho. Então, vou começar a costura aqui com 1 centímetro com retrocesso. E vou costurando até aqui na nossa marcação. Agora, com a agulha abaixada, eu levanto e giro. E continuamos costurando. Vou costurando aqui até a outra marcação. Levantei, girei e vamos continuar aqui até o final. E dou um retrocesso. Agora, a gente vai pegar aqui, ó, e alinhar bem, para ver se as duas costuras realmente ficaram no mesmo tamanho. Então, aqui a gente tem a gola costurada, nós vamos fazer piques para desvirar. E aqui na ponta, nós vamos refilar a ponta aqui um pouquinho, ó. Agora, eu gosto de fazer assim. Eu pego aqui com a minha unha e desviro essa ponta. E aqui também, vou pegar aqui com a unha aqui e desvirar. Vou, com a ajuda da tesoura, ajeitar a pontinha com muito cuidado para não rasgar o tecido. E nós vamos passar para assentar bem a costura.
Então, aqui tá a nossa gola passadinha. Nós vamos aqui conferir mais uma vez se as pontas estão bem certinhas. Tudo certinho, do mesmo tamanho. Agora, a gente vai colocar colarinho na gola. Mas antes eu vou pegar uma das partes do meu colarinho e vou passar essa parte aqui, ó, que não tem um arredondado, dobrando 1 centímetro para o avesso. Aqui, depois de passar, eu vou só conferir se ficou do mesmo tamanho todos os lugares. Então, vou alinhar bem aqui embaixo. Então, eu alinho bem aqui, para ver se ficou igual. Se não, a gente dá mais uma passadinha aqui até ficar todo o colarinho do mesmo tamanho. Pronto, agora eu tenho a gola aqui e o colarinho, e nós vamos alfinetar aqui, ó, colarinho direito com o direito da gola, esse outro direito da gola com o direito do colarinho, fazendo um sanduíche. Aqui, ó, nós temos um pique aqui bem na beirada, esse pique tem que encontrar com o início da nossa gola. Então, vou alfinetar aqui. Vamos aqui alfinetar também o pique com o início da gola. E aqui, ó, o pique do centro com o pique do centro da nossa gola. E a gente já tá com o nosso colarinho e nós vamos costurar com 1 centímetro de costura. Vou começar com o retrocesso. E aqui nós vamos seguindo a marcação que a gente fez. Então, como é uma curva, a gente precisa dar 1, 2 pontinhos e virar. 1, 2 pontinhos e virar. E aqui, mais uma vez, a gente vai dando uns pontinhos, virando, dando uns pontinhos, virando, dando uns pontinhos, virando. Até chegar no final e damos um retrocesso. A gente dobra aqui no meio certinho, para ver se as costuras estão batendo ou se alguma ficou diferente da outra. Se precisar, a gente corrige. Então, nós estamos aqui com o nosso colarinho. Nós vamos fazer piques aqui, ó, para desvirar. Piques mais juntinhos aqui nessa parte que é mais curva. E aqui onde a curva é mais suave, a gente pode fazer uns piques mais espaçados. E nós vamos agora desvirar e passar essa parte. Então, aqui a gente ajeita bem a voltinha do nosso colarinho dos dois lados. E nós vamos passar. Nós vamos pegar agora a nossa parte do corpinho para fixar a gola no decote. Eu vou fixar a minha gola do avesso da minha camisa. Então, peguei aqui o avesso do meu decote e vou alfinetar aqui o meu colarinho. Vou pegar aqui o pique que representa o meio e juntar com o pique do meio aqui da minha pala das costas. Vou colocar aqui do outro lado também, alinhando bem certinho aqui, ó,
a parte da vista com o colarinho. E agora nós vamos para a máquina unir isso aqui com 1 centímetro de costura. Então, eu já coloquei aqui o início do meu colarinho. Alinhei bem. E vou começar com o retrocesso. Aqui, ó, a gente pode ir puxando um pouquinho para a gola sentar bem direitinho. E vamos costurando com 1 centímetro. E chegando aqui no final, a gente tem que alinhar bem aqui os dois para terminar juntinho. Então, agora, nosso colarinho tá aqui colocado no avesso da nossa camisa. E nós vamos fazer piques aqui em todo o decote. Então, aqui, ó, a gente já tá com a nossa gola colocada aqui. A gente vai passar colocando essa margem aqui pra dentro do colarinho. Então, aqui agora nós estamos com a nossa gola passada. E nós vamos pegar aqui, ó, a nossa margem, que a gente já tinha passado antes, e posicionar ela bem aqui, ó. Ela vai ficar alinhada com essa costura de baixo aqui. E nós vamos passar uma costura bem na beiradinha aqui, prendendo todo o colarinho. Então, a gente vai alinhar essa margem nessa costura aqui. E começo com o retrocesso. Agora, a gente vai alinhando parte a parte e costurando. Vou mostrar para vocês, olha. Do avesso vai ficar dessa forma. E do direito também todo pespontadinho, a mesma largura, tá vendo? Aqui, ó, fica bem alinhadinho. E o acabamento todo limpo, tanto do direito quanto do avesso. Agora, nós vamos começar a preparação da nossa manga. Eu vou começar aqui pelos punhos. Então, eu tenho que ter um punho para o lado esquerdo, um para o lado direito. Eu vou pegar a parte de cima aqui dos nossos pares. E vou passar essa parte aqui, ó, que é reta, dobrando 1 centímetro para o avesso. Com essas duas partes passadas, a gente vai colocar aqui, ó, direito com direito, a outra parte por cima e alfinetar. Então, aqui, ó, o punho vai ficar todo alfinetado, uma parte com a outra, sendo que uma está passada com 1 centímetro. Ainda na preparação da nossa manga, nós vamos preparar aqui as carcelas. Então, eu vou pegar aqui a carcela 2, que é esse retângulo, pelo avesso, e nós vamos passar ela dobrando ao meio.
E agora, dobrando mais uma vez aqui pra dentro, como se fosse um viés. Assim que ela vai ficar. Então, vou passar aqui de um lado. E aqui no outro. Fechando assim mesmo como um viés. Na hora que eu abro aqui, duas margens dobradas para dentro e dobrada ao meio, formando um pequeno viés mesmo. Vou fazer o mesmo na outra parte da carcela 2. Nós temos as nossas carcelas 2 aqui. Vou deixar de lado e nós vamos preparar a carcela 1. O primeiro passo aqui na carcela 1 para preparar é a gente vir aqui e dar um pique de meio centímetro. Meio centímetro. E meio centímetro. Veja aqui, ó, que vai ficar um abertinho. E nós vamos, então, passar aqui, dobrando meio centímetro para o avesso. Dobrei aqui meio centímetro, vamos dobrar aqui também. Aqui também nós vamos dobrar meio centímetro. Por fim, nós vamos dobrar aqui a nossa carcela ao meio, encontrando as duas laterais aqui. E agora, nós vamos pegar essa ponta aqui e dobrar, formando um triângulo. Então, primeiro eu dobro pra cá. E vou passar. E agora, nós vamos pegar aqui e dobrar pra cá. E passar novamente. E veja que a nossa carcela aqui já está tomando forma. Nós vamos fazer o mesmo do outro lado. Então, aqui, ó, nós vamos formar um par. Uma tem que abrir pro lado de cá e a outra pro lado de cá. Estou aqui com o meu punho, que a gente já preparou. E a gente vai fazer uma costura de 1 centímetro aqui, começando aqui até aqui. Aqui ficará aberto para a gente aplicar na manga depois. Então, vou começar aqui com 1 centímetro, dando um retrocesso. E vamos costurando. Aqui na parte curva, a gente dá uns pontinhos, vira, dá mais uns pontinhos, vira, dá mais uns pontinhos. E vamos costurando aqui até chegar próximo aqui de 1 centímetro. Levanto meu pé calcador, giro e finalizo com o retrocesso. Aqui na parte arredondada nós vamos dar piques. E vamos voltar para o ferro depois para desvirar isso aqui. Agora eu estou aqui, ó, com a minha manga. Tá vendo a abertura? Essa é a parte das costas, aqui à frente. E eu estou com o avesso para cima. Eu vou pegar a minha carcela aqui, 2, que é essa
fininha, como se fosse um viés. E vou aqui, ó, posicionar ela bem no final da abertura aqui que a gente fez, do recorte, onde a gente vai pôr a carcela. Então, vou pôr aqui, vou alfinetar. E aqui, ó, pro lado menor, tá vendo que aqui tem a parte menor? Nós vamos costurar meio centímetro. Então, vou marcar aqui meio centímetro. Então, aqui nós vamos costurar. Tudo que eu fizer aqui em uma manga, você vai repetir na outra. Então, vou começar aqui do meio, de onde está a abertura. Vou dar um retrocesso. E vou costurar aqui até o final, e dar um retrocesso. Então, veja aqui, ó, que a gente ficou com essa parte aqui costurada. Agora, eu vou dar um pique aqui até chegar nessa costura que eu acabei de fazer. Abrindo um pouquinho aqui, ó. Tá vendo? E vamos virar essa orelhinha para baixo. Aqui, ó, meu tecido vinca bem com a unha, então não vou precisar passar. Mas se você preferir passar, volte pro ferro. E aqui, ó, eu vou passar essa parte para o direito. E nós vamos abraçar a abertura aqui, ó, como se fosse um viés mesmo. E formar aqui, ó, como se fosse um viés, abraçando. Ele vai ficar assim, tanto do direito quanto do avesso. Então, nós vamos passar aqui, ó. Vamos ajeitar bem ela aqui. E vamos passar uma costura aqui bem na beiradinha, prendendo ela na manga. Então, vou ajeitar aqui o meu tecido. E vamos começar com o retrocesso. E ir costurando aqui até o final. Então, ela vai ficar assim, colocada, bem bonitinho, como se fosse um viés mesmo. Agora, eu tô aqui do meu direito, tá vendo que é a parte que não tem um acabamento na orelhinha aqui. Então, eu vou pegar a carcela 1. E vou posicionar ela aqui, abraçando essa outra parte aqui da minha abertura. Então, ó, eu vou chegar ela bem perto do final da abertura aqui. E vamos colocar aqui. Então, nós vamos aqui ajeitar. E posicionar aqui, ó, sobre a carcela 2, que é esse viés aqui. Então, no final, ela vai ficar dessa forma. Eu vou alfinetar aqui e a gente vai conferir do avesso se tá tudo tampadinho certinho. Então, vamos alfinetar ela aqui. E a gente vai virar aqui do avesso, ó, para ver se as duas estão terminando na mesma direção. Veja aqui, ó, que elas terminam sim na mesma direção. Então, tá bem posicionada a nossa carcela. Vou voltar aqui pro direito, ver se na hora que tá fechado ela tampa, tá vendo? Ela fica tampando a outra parte. Então, eu posicionei essa carcela abraçando a parte de cada abertura, garanti que ela está em cima aqui da outra carcela na hora que a gente fecha. E aqui, ó, elas estão alinhadas. Eu vou, então, passar uma costura prendendo daqui, subindo, fazendo o meu triângulo até um pouco abaixo aqui dessa costura. Então, aqui eu vou ver onde tá a minha costura tá aqui, ó. Eu posso fazer ela até aqui assim, mais ou menos. Então, até aqui, ó,
que nós vamos fechar a nossa carcela. Então, tá tudo posicionadinho, vamos começar costurando aqui bem na beiradinha. Então, eu vou começar aqui com o retrocesso. E vou costurando bem na beiradinha. E aqui, ó, chegando perto da pontinha, eu vou mais devagar. Porque a gente deixa a agulha baixada, vira, costura até a outra pontinha aqui. Viramos de novo. Mais uma vez. E aqui, nós vamos costurar somente até aqui a nossa marcação. Chegando na marcação, nós vamos levantar, girar. E costurar aqui até o outro lado. E finalizar com o retrocesso. Nossa carcela, ó, fica pronta, toda pespontada deste lado, olha. Toda pespontadinha deste lado. Bem presa. E do lado avesso, ela fica bem alinhada aqui. E uma costura que prende. Então, vamos aproveitar que a gente tá aqui na máquina. E vamos fechar aqui as pregas do nosso punho. Eu vou pegar esses dois piques aqui agora e vou encontrar. Desta forma. Então, eu vou fazer a minha prega pro lado da frente. Vou alfinetar aqui. Vou pegar aqui, ó, o terceiro pique e encontrar aqui com o quarto. Então, aqui, ó, vão ficar duas pregas viradas pra frente e a gente vai passar uma costura que é quase 1 centímetro para prender elas. Então, eu vou começar aqui, dar um retrocesso. Dar um retrocesso. E as nossas pregas estão prontas aqui na nossa manga. Além das pregas, a gente já pode adiantar aqui o início da costura francesa na lateral da nossa manga. Então, eu vou colocar lateral com lateral da manga, avesso com avesso. Vou passar uma costura de meio centímetro. Então, depois que a gente passou a manga, nós vamos fechar aqui, finalizar a nossa costura francesa, passando 1 centímetro de costura na lateral aqui da nossa manga. Agora, nós vamos aplicar o punho nesta manga. Então, eu tô aqui com o meu punho. Veja que aqui eu tenho a parte arredondada e aqui a parte que tem uma quina. Essa parte vai virar um transpasse aqui nesse acabamento mais fino da nossa carcela. Então, eu vou marcar aqui uma margem de 2 centímetros. E vou posicionar aqui o direito da parte que não está dobrada com o avesso da minha camisa. Esse pique eu vou posicionar bem aqui no final da minha carcela mais fina. Então, vou posicionar aqui. E aqui, no outro lado,
nós vamos posicionar rente a carcela com o punho. Agora eu vou distribuindo aqui o meu punho na manga e alfinetando para a gente poder costurar. Então, ó, o meu punho está todo alfinetado. Aqui a gente encontra, tá vendo? Fica bem alinhado. E aqui a gente vai deixar o transpasse. Então, agora eu vou passar uma costura de 1 centímetro, prendendo esse punho na manga. Então, aqui eu vou começar a costura com o retrocesso. E vamos costurando aqui com uma margem de 1 centímetro. Aqui a gente precisa puxar um pouquinho o nosso punho. Como ele tá entretelado, ele não cede tanto quanto o tecido principal. Então, a gente vai precisar mesmo dar uma puxadinha. Aqui a gente alinha as pregas. E vamos aqui até o final. E terminamos com o retrocesso. Então, aqui, ó, termina bem juntinho os dois. E aqui a gente deixa essa margem sobrando, tá? Aqui, só lembrando que a margem sobrando é aqui para a parte fininha da nossa carcela. Antes de voltar pro ferro, eu vou só passar uma costura aqui no maior ponto da minha máquina para a gente poder franzir um pouco esse ombro aqui, pra gente embeber a nossa manga, que é criar aquela conchinha assim de encaixe no ombro. A manga não vai ficar franzida, ela só vai ficar embebida, não vai ter franzido nela, mas ela vai encaixar perfeitamente no ombro. Então, eu vou começar aqui, tô com ela dobrada aqui, ó. Começo mais ou menos aqui. O maior ponto da máquina, dou um retrocesso e aqui eu vou indo até o outro lado, fazendo mais ou menos o tamanho aqui do nosso ombro. Até aqui já é o suficiente, antes de chegar aqui nessa parte. E aí, eu puxo e corto um fio longo, pra gente poder franzir. Então, vai ficar assim, com esse fio aqui pra gente poder franzir depois. Agora, então, eu vou passar aqui, dobrando a margem pra dentro do punho. Então, aqui, ó, a gente tá com o nosso punho passado, a gente vai abraçar e alinhar essa beirada aqui do nosso punho com essa costura que a gente fez, prendendo a parte de trás. Então, a gente vai sobrepor aqui, ó, ficando levemente tampado dessa forma. E vamos passar uma costura bem aqui na beiradinha. E aqui a gente ajeita bem aqui pra dentro e vamos costurar até o final aqui. E dar um retrocesso. Veja aqui, ó, que fica do avesso todo pespontadinho, bem fininho. E aqui do direito também. Agora eu vou pegar uma das linhas aqui da minha cabeça da manga e vou franzir um pouquinho. E aqui, ó, a gente espalha bem para não formar pregas no nosso ombro. Veja, ó, que ele forma esse encaixe aqui pro ombro, mas sem formar pregas, ó. Então, aqui, ó, eu tenho a minha cava, tô com o direito pra cima, e vou pegar aqui a minha manga também do direito, essa é a parte da frente, ó.
A nossa carcela, ela fica para as costas da manga. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, bem aqui na costura da lateral. E vou encaixar dessa forma. Então, aqui, ó, direito da camisa com direito da manga, encontrando as costuras aqui. Para ficar bem alinhadinha, aqui eu gosto de colocar 2 alfinetes para garantir que não vai sair do lugar. E nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou jogar aqui a minha camisa por cima e vamos alfinetando. Direito da manga com o direito da camisa. Então, aqui eu vou alfinetar até aqui. E vou alfinetar aqui para as costas também. E aqui agora a gente vai ver, ó, se a gente vai precisar franzir mais um pouquinho ou não. No meu caso, eu vou precisar franzir mais um pouquinho. Então, eu vou pegar aqui a minha linha e vou puxar. Eu vou puxando até que a minha manga, ó, encaixe. Olha que a gente não pode deixar dar pregas. Então, a gente tem que ir ajeitando aqui, ó, de forma que o franzido fique espalhado e não forme pregas. Então, aqui eu vou começar na lateral, costurando a manga na blusa com retrocesso. E nós vamos costurando aqui tudo com 1 centímetro de costura. E aqui a gente começa a chegar na parte do franzido, que a gente não pode deixar dar pregas aqui na costura. Então, eu vou alinhando aqui e ajeitando com a unha aqui para não dar as pregas. E finalizamos aqui com o retrocesso. Então, nossa manga tá pregada, eu vou só virar aqui pro direito e conferir aqui, ó, se não deu nenhuma prega. Olha, eu vejo que não tem nenhuma prega, tá vendo? E o nosso ombro, ó, ele fica com essa curvatura. Chama-se embebimento essa técnica. Para dar o acabamento da nossa cava, a gente vai usar aqui o viés. Eu vou começar pregando ele aqui na nossa manga, do lado da manga. Então, no começo aqui, ó, eu vou dar uma dobrinha. E nós vamos costurando bem aqui acima dessa costura aqui da nossa manga. Aqui, ó,
a gente tá com essa primeira pontinha dobrada. E aqui, ó, eu vou guiando essa linha no meu pezinho calcador aqui. Vou começar com retrocesso. E aqui eu vou alinhando viés e a camisa. E aqui, ó, a gente já tá chegando na nossa lateral de novo. Então, a gente já tá passando por cima do viés. Eu vou chegar até quase aqui na lateral. E dar um retrocesso. E aqui, ó, a gente já pode cortar esse excesso. Veja aqui, ó, que um viés ficou passando em cima do outro. Porque na hora que a gente for dar o acabamento, e a gente virar assim, ó, vai ficar com um acabamento bem bonitinho. Então, agora eu vou só refilar uma beiradinha aqui, ó. Só pra nossa manga não ficar com esses fiapos e não ficar difícil na hora de fazer o viés. E vou refilando aqui tudo em toda a minha cava. E nós vamos voltar pro ferro para passar esse viés aqui, dobrando. Dessa forma. Agora, então, ó, eu vou colocar a minha manga aqui e vou vir passando, virando o meu viés pra cá, ó, pra margem aqui. Agora, nós vamos começar como? Dobrando um pouquinho, uma margem para dentro e mais uma. E aqui, ó, nós vamos alinhar com a costura de cima, que é a que prendeu a parte de trás do nosso viés, essa margem aqui. Então, ela vai ficar tampando levemente, mas não vai tampar totalmente, ela vai ficar bem em cima mesmo, encontrando com essa costura. E nós vamos passar uma costura aqui na beiradinha. Eu não vou começar aqui do meu acabamento, que eu vou deixar ele se a gente precisar fazer algum ajuste leve aqui na hora de finalizar. Então, vou começar um pouquinho pra cá. Então, eu dobro uma vez pra dentro, dobro mais uma e alinho. E nós vamos costurar. Então, aqui a gente dobra um pedacinho, alinha e costura. E vamos aos poucos aqui fazendo isso. E aqui, ó, a gente chegando no acabamento, a gente vai abraçar um no outro dessa forma assim, para poder fazer o acabamento final. Então, aqui acho que já ficou bom. Vou continuar aqui. E aqui eu vou segurar ele só para ele não empurrar. Agora aqui a gente termina de ajeitar. E vamos costurando aqui, ó, até onde a gente começou e damos um retrocesso. Olha, fica um acabamento bem feitinho, tanto de um lado quanto do outro. Em todo o viés, a gente passa uma costura fininha de um lado e do outro, ó. Agora, nós vamos fazer a marcação no punho
de onde a gente vai colocar os botões. A casinha do botão, ela vai neste lado, porque na hora que a gente fecha a nossa manga, ela fica desta forma. Então, a casinha do botão a gente vai marcar aqui. Vou marcar a primeira a 1,5, vou mostrar aqui para vocês. A 1,5 aqui a primeira, e a segunda a 3. Acho que fica um bom espaçamento. E daqui, ó, eu vou dar a distância de 1 centímetro. Aqui também. Então, ó, nossa casinha começa aqui e vai vir pra cá. Dessa forma. A gente faz essa marcação nas duas mangas para orientar na hora de fazer a casinha do botão. Agora eu vou posicionar aqui no colarinho, então aqui, ó, eu vou posicionar na metade, o meu tá com 2,5, eu vou pôr 1,25, então bem aqui. E pra cá também eu vou pôr 1,25. Então a minha casinha começa aqui e vem pra cá. Aqui eu pus com 1,25 para ficar no meio da minha vista. Daqui para baixo eu gosto de deixar os espaçamentos com 6 centímetros. Mas o meu botão, ele tem aqui 1,2. Então, na primeira casinha, eu vou aumentar mais 0,6, que é a metade do botão. Então, aqui eu vou colocar 6,6. Mas eu tenho que fazer a marcação na vista de dentro. Então, vou posicionar aqui e marcar 6,6. Então, a minha casinha, ela vai começar aqui e ir para cima. Eu vou fazer assim, começando aqui e indo para cima, porque na hora da gente fazer na máquina, fica mais fácil por causa dessa parte costurada aqui. Porque eu tenho aquele pezinho calcador de um passo só. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço. E aqui a gente vai colocar no meio também. Então, 2,5, 1,25. E agora, a partir desse risco, eu vou marcando 6. E eu vou deixar aqui até a barra 14 centímetros. Esse vai ser o meu último botão. Como essa camisa é um pouco alongada, eu não preciso colocar botão até embaixo. E agora eu só vou marcando aqui 1,25, né, que é a metade, em todos eles. Pra ficar tudo certinho, pra gente poder ir pra máquina. A casinha de botão eu vou fazer aqui com esse calcador de um passo só na minha Singer Facilita Pro. Para isso eu vou configurar a máquina aqui em casinha de botão. Aqui eu vou colocar aqui entre o 1 e o 0, mais próximo do 1. Aqui eu vou colocar no 5, vou deixar a minha agulha no meio. E aqui a tensão no 3. Antes de colocar o pezinho na máquina, eu preciso regular o tamanho do botão. Então aqui, para regular o tamanho do botão, eu vou regular essa distância aqui de cima. Aqui, ó, eu ponho meu botão aqui em pé, para ver o tamanho. Vou mostrar aqui para vocês. O tamanho da casinha. E eu deixo, ó, levemente folgado. Para ficar mais fácil mesmo na hora de aplicar. Então aqui, ó, eu tô um pouco mais de cima para tentar mostrar para vocês como que eu vou posicionar aquela marcação que a gente fez. Primeiro é esse risco aqui, ó,
a gente vai posicionar no meio. Veja ali no meio que tem bem um dentinho no centro. Esse dentinho aqui tem que ficar na marcação aqui. E esse outro risco aqui, nós vamos colocar no meio dessa abertura aqui também. Eu vou alinhar aqui para ficar a mesma distância, ficar bem certinho. Vou empurrar para trás e fazer a casinha de botão. E aqui, na hora que eu finalizo a casinha, eu empurro novamente para trás e faço outra casinha por cima, para ficar uma costura bem firme e não desfazer com as lavagens. Agora que a gente está aqui com a nossa camisa, já com todas as casinhas prontas, eu vou alinhar aqui as duas partes. Então, a gente vai alinhar o final aqui da nossa vista, ó, simples, com o final aqui da vista dupla. E a gente vai alinhando aqui. Então, aqui, ó, eu alinhei bem uma sobre a outra. E agora, eu vou abrir aqui e fazer uma marcação no meio, que é onde eu vou pregar o meu botão na outra vista. Então, eu vou fazendo isso em todas as casinhas, tomando cuidado para não sair do lugar aqui. Então, eu abro levemente e marco bem no meio aqui da minha casinha. E aqui, no colarinho, a gente vai marcar bem aqui, ó, no canto. No nosso punho também, ó, nós vamos fazer o transpasse aqui, alinhando a carcela 2 em cima da carcela 1 aqui, ó, no punho. Deixa eu ajeitar aqui. Ó. A minha carcela 2 vai ficar em cima da carcela 1, no punho. Vou alinhar bem a barra aqui. E marcar bem no cantinho aqui também. Aqui é no cantinho e no colarinho também. Então, é aqui que vai os nossos botões. Então, aqui nós vamos pôr os botões. Aqui também. Aqui e aqui. Então, aqui, ó, a nossa vista tá toda marcadinha, onde vão os botões. Agora, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a aplicação do meu botão. Eu tô aqui com fio duplo. Passei o fio aqui na minha agulha. E deixei ele duplo até aqui na pontinha. Então, eu vou entrar aqui a mais ou menos 1 centímetro. E vou puxar o fio até ele se esconder aqui dentro do tecido. E aqui eu seguro ele. E vou fazer uma laçada. Pegar um pedacinho do tecido para fazer o meu primeiro nó aqui. Vou entrar aqui na marcação e sair aqui do avesso. No avesso, eu vou voltar pelo mesmo lugar praticamente, só para dar uma firmada nesse nó. Veja que aqui fica limpo, ó, não aparece nenhum ponto, então é praticamente um pontinho invisível que a gente dá aqui. Então, agora eu vou pegar o meu botão, vou passar nele, vou entrar no tecido. E sair aqui. E vou fazer isso umas 4 ou 5 vezes. Para prender o tecido. Aqui, a diferença entre os botões é só onde você vai passar o fio no botão. Se é no pezinho ou naqueles buraquinhos. Então, a gente passa para ficar bem preso.
Mais uma vez, aqui eu não passo pro meu avesso, ó. O avesso tá limpo. Eu só costuro do direito. Com o botão preso, nós vamos fazer o arremate. Eu vou dar uma laçada em volta do meu botão e puxar. Vou fazer isso mais uma vez. Então, eu dou uma laçada aqui em volta do meu botão e puxo. E posso finalizar com um arremate aqui, pegando um pedacinho do meu tecido e dando um nó. Veja, ó, que o botão ficou bem firme do direito e do avesso a gente não vê nada, fica uma costura limpa. A nossa camisa ficou pronta e eu vou mostrar para vocês 4 referências de looks para que você possa construir utilizando ela. O primeiro é um look clássico, utilizando ela como uma alfaiataria por dentro de um blazer. O segundo é um look casual, utilizado por cima de uma regata e jeans aberta, como se fosse uma terceira peça. O terceiro é utilizando ela num look romântico com saia de tule. E o último é um look elegante, totalmente monocromático. Essa é uma camisa que te dá muitas possibilidades. E se você quer costurar uma peça que atravesse anos no seu guarda-roupa, essa é uma ótima escolha. Adquira seu molde da camisa Liz no link da descrição desse vídeo. Escolha seu tamanho, o tecido e costure no seu ritmo com o nosso passo a passo desse vídeo. Porque aqui no Caseado, a costura vai muito além da técnica. É sobre construir um guarda-roupa que represente quem você é, com intenção, clareza e beleza no processo.